Paz de Deus a todos. Vamos dar início hoje à primeira aula online do GEM do Jardim Damasceno Alto, e onde serão ministradas as matérias do MTS. Hoje a gente vai começar com o módulo 1. Desde já eu já peço que os alunos que sentirem alguma dificuldade ou tiverem alguma dúvida, postem suas dúvidas aqui no YouTube ou lá no nosso grupo do GEM do WhatsApp. Para que o vídeo não fique muito longo, eu já vou dar início. A primeira matéria do GEM, ele busca apresentar a definição de música para a gente. Então ele define a música como uma arte dos sons. O que seria uma arte? A arte é a maneira que o ser humano tem de transparecer para o mundo aquilo que ele está sentindo, certo? Assim como a pintura, a escultura, a dança, o cinema, são artes também. Eles expressam os sentimentos de quem cria essa arte para quem está apreciando poder sentir. E a música, ela utiliza o instrumento do som para sensibilizar as pessoas, e a gente percebe ela através dos nossos ouvidos. Todas as artes têm que ser apreciadas por algum dos nossos sentidos, às vezes por mais de um. E no caso da música é o sentido da audição, é o nosso ouvido que percebe a música, certo? E depois ele passa para uma definição, uma subdivisão da música, o que ela é composta. Ele fala que ela é composta por harmonia, melodia e ritmo. Depois, mais para frente, em outras aulas, a gente vai entrar nesses três conceitos. Hoje a gente vai focar mais no conceito de som. Por que é importante entender o som? Porque o som é o instrumento que a música usa para se tornar artística, né? Então, o som será o objeto da aula de hoje. Então, a gente vai esmiuçar cada detalhe do som para que os irmãos entendam, como um conceito bem inicial, o que os irmãos estão fazendo com a música, com o seu instrumento, certo? O MTS começa dividindo o som em dois grupos: sons naturais e sons produzidos. Sobre os sons naturais, irmãos, sons naturais é todo som produzido pela natureza, como um trovão, um passarinho cantando. Esses são sons naturais, são produzidos sem interferência do homem. E os sons produzidos são aqueles que são produzidos com a interferência do homem. Certo? Essa é a divisão que o MTS traz. Se os irmãos forem pesquisar na internet, vai ter mais definições diferenciadas, até porque um passarinho, às vezes, ele pode entoar uma nota, pode ser um som agradável para os nossos ouvidos, mas como ele não é produzido pelo homem, segundo a definição que está no MTS, a gente vai considerar ele um som natural. Tudo bem até aí? Posterior, a gente vai trabalhar com sons produzidos, que se dividem também. Porque o homem não produz só música. Toda atividade humana gera sons. Sons musicais e sons não musicais. Aqui cabe uma observação, para os irmãos entenderem, o que é som. O som nada mais é que a vibração do ar. O som é a vibração do ar. Então, quando você deixa de derrubar uma cadeira, ou um lápis cai no chão, ou você fecha uma porta, você está produzindo som, porque o ar está vibrando. Com o passar dos anos, o homem passou a controlar essas vibrações sonoras de um modo que elas se tornassem agradáveis para o ouvido humano. Essa é a música. Então, esses são os sons musicais. Então, os sons musicais é que a gente tem que ter a intenção de estar produzindo música. Então, não necessariamente terá que ser entoada uma nota. Principalmente nos instrumentos de percussão, não são emitidos notas musicais. Eles fazem os sons, vibra-se o ar, mas eles não entoam notas. Mesmo assim, são sons musicais. Eu vou passar um vídeo agora sobre um rapaz, que é Marcos Vieira, se não me engano, e ele produz som com qualquer objeto. Depois, se os irmãos quiserem pesquisar no YouTube, ele faz som com qualquer objeto. Caneta, enfim, os mais diversos objetos. Para os irmãos verem que o conceito de música é muito mais amplo do que propriamente a música tocada nas orquestras, certo?
irmãos puderam ver aí no vídeo como que ele é criativo, né, de criar música a partir de diversos objetos. Então, acho que esse é o conceito que os irmãos têm que entender. Segundo o MTS, o som que interessa para a gente, sons produzidos pelo homem e os sons musicais vão ser objeto de estudo no dia de hoje. Tudo bem até aí, irmãos? Eu vou passar agora para os tópicos das propriedades do som. Como que o som é subdividido. Então, meus irmãos, dando continuidade, a gente vai falar das propriedades do som e o MTS divide elas em 4. A primeira é o timbre. Nada mais é do que a gente saber a origem do som musical. Então, da onde está vindo esse som musical? O que está produzindo esse som musical? Então, se eu tocar essa música para os irmãos, os irmãos vão entender que veio de um piano. Enquanto se eu tocar isso, os irmãos também vão saber que é uma voz humana. Às vezes, o instrumento pode estar tocando a mesma nota e de uma forma diferente. Então, os nossos ouvidos conseguem perceber a origem do som. E varia muito. Por exemplo, um oboé para uma flauta, às vezes eles podem estar dando a mesma nota e a origem é diferente. Então, o timbre, acho que não tem muito segredo, é nada mais que a origem do som musical. O que está produzindo aquele som. Esse é o timbre. O próximo é a duração. Então, irmãos, a duração nada mais é do que o som ser curto ou longo. É o espaço de tempo que ele vai ser executado. Então, um som longo ou um som curto. Certo? Acho que não tem muito segredo a questão da duração do som, né? Então, é ele ser curto ou longo. Uma observação para os irmãos, embora eu tenha pulado esse assunto do ritmo, a duração é a propriedade do som que está mais próxima, mais ali, que trabalha com o ritmo. Que o ritmo nada mais é que a combinação de sons longos e curtos e o silêncio. Então, isso é o ritmo, basicamente. Mas vai ser objeto de uma aula posterior. Mas já para os irmãos entenderem que a duração está diretamente relacionada com o ritmo. Tá bom? Voltando aqui às propriedades do som, a gente tem a altura. Quem veio do mundo não musical, vamos dizer assim, que ainda não teve contato com música, muitas vezes confunde a altura com você tocar numa intensidade alta ou baixa. Então, para a gente não confundir a altura, ela vai estar sempre relacionada ao som ser grave ou agudo. Então, como exemplificando aqui na viola, os sons graves, uma voz mais masculina, e os sons agudos, mais feminina. Certo? Como eu havia falado para os irmãos na outra aula, os sons são as vibrações do ar. Eu vou passar um vídeo agora para os irmãos e esse vídeo ele vai apresentar a vibração do ar, como que ela varia conforme vai ficando mais agudo. Quanto mais forte, mais rápido o ar vibra, mais agudo é. Quanto mais lento, mais grave é. Então, irmãos, um exemplo bom é o da viola, as cordas da viola ou do violino, violoncelo, que elas variam das cordas mais agudas são finas e as mais graves são mais grossas. Por quê? Se os irmãos observarem a nota mais grave do instrumento, tá vendo? Ela vibra mais lento, tanto que quase dá para ver a vibração. E enquanto a nota mais aguda, ela vibra mais rápido. Então essa é justamente a definição de altura. Quando o ar se movimenta rápido, ele tende a ser mais agudo. Quanto mais devagar, ele vai ser mais grave.
perceber também como que vai ficando do mais grave ao mais agudo. Tá bom, Irmandade? O próximo conceito é a intensidade. A intensidade, ela nada mais é do que você tocar forte ou fraco. Na música, a gente tem nomenclaturas para isso. E os irmãos vão ver, eu vou colocar aqui na tela, os símbolos que indicam a intensidade, como piano, pianíssimo, forte, fortíssimo, meio forte. Isso mede a intensidade. Então, embora a gente não tenha essa dinâmica na congregação, a gente tem que aplicar esse conceito nos hinos também, embora não esteja escrito, mas é bom que dá mais beleza a música. Então, uma intensidade mais forte e um piano. Então, irmãos, para a gente fazer um resumo de tudo que a gente aprendeu hoje, a gente aprendeu que música é uma arte, assim como diversas outras, porém ela usa o som para impressionar os ouvidos de quem estiver escutando. Então a gente viu que o som também pode se dividir em sons produzidos pelo homem e sons naturais. Desses, os sons produzidos pelo homem se dividem também em sons musicais e não musicais. Logo em seguida, a gente viu as propriedades do som, como o timbre, identificando a origem do som, a duração, indicando o intervalo do tempo que aquele som vai ser produzido, a altura, indicando a vibração do ar, se vai ser um som grave ou agudo, e a intensidade, definindo se um som vai ser fraco, no caso da música piano, ou forte. Eu espero que os irmãos tenham aproveitado o vídeo. Realmente espero também que as dúvidas sejam mandadas, não fiquem com dúvidas. Pode parecer um assunto simples, mas é de suma importância. Lá na frente a gente vai ver que esses conceitos, se não estiverem bem incutidos, podem atrapalhar no desenvolvimento dos irmãos como músicos. Deus abençoe a todos e estudem bastante. A paz de Deus.